Boiadeiros. Quem são esses espíritos que atuam e nos ajudam dentro de um terreiro de Umbanda? Hoje eu vou lhe contar tudo o que você precisa saber sobre esses espíritos. Roda a vinheta. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao seu canal, ao nosso canal Occult World. Então, galera, eu agora tinha recém acabado de lançar o vídeo dos marinheiros, né, explicando quem são os marinheiros, quem são esses espíritos e entidades de terreiro de Umbanda, né? E hoje e agora eu venho falar sobre uma outra entidade de Umbanda. Assim como os marinheiros, hoje eu venho falar com vocês sobre os boiadeiros. E eu volto a perguntar para vocês. Vocês sabem quem são os boiadeiros? Você alguma vez já ouviu falar sobre essas entidades? Como eles atuam? Para que eles servem? Não? Então, galera, mais uma vez eu venho pedir com todo respeito, com toda a educação ao povo de religião, de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, de matrizes africanas, que conhecem esse tipo de entidade, que trabalham com esses tipos de entidades, né? Que quem de algum de vocês seja inscrito aqui no meu canal, peço com todo respeito, com toda a educação do mundo, que caso eu fale alguma besteira, por favor, me corrijam. Esse vídeo, esse meu canal, ele foi feito e criado não para ofender e atacar qualquer tipo de pessoa ou qualquer tipo de fé, crença. É um canal, é um vídeo que passa conhecimento e sabedoria. Afinal de contas, todos nós somos aprendizes, todos nós somos alunos, eternos alunos. Tá bom, pessoal? A gente passa conhecimentos uns para os outros e assim a gente vai evoluindo juntos, sempre no caminho do bem e nunca no caminho do mal. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, galera. Mas antes da gente continuar e a gente descobrir quem são os boiadeiros da Umbanda, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, ative o sininho das notificações e deixe o like, pois fazendo essas 4 coisinhas, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu vídeo e dos meus conteúdos, claro, e toda vez que eu publicar algum vídeo novo como esse e dos marinheiros que eu recém lancei, eles vão recomendar para vocês. Perfeito? Então, feito o nosso ritual de praxe, dados os recados, vamos ao vídeo sem enrolaçada, de maneira simples, direta e objetiva. Quem são os boiadeiros, galera, na Umbanda? Assim como os marinheiros, galera, em vida, que eram marujos, pescadores, marinheiros, né, donos de navios, donos de barcos, né, resumindo, pessoas que viveram a sua vida toda em mar, navegando, por aí afora. Os boiadeiros, eles são pessoas do campo, pessoas simples, humildes, trabalhadoras e duras. Duras que eu digo no sentido ríspidas, sabe? Que tiveram uma vida sofrida e que dependendo ainda são, né? Quem é boiadeiro hoje em dia, na vida de hoje em dia, né? Quem ainda é vivo e que vive nos campos,
sabe como são essa vida sofrida, que tem que capinar, tem que trabalhar, tem que cuidar de animaizinhos do sítio, né, do gado, em modo geral. Então são pessoas que em vida eram pessoas humildes, trabalhadoras e simples, mas eram pessoas ríspidas, duras, sabe? E o que eles atuam, como eles atuam no terreiro de Umbanda? Eles, assim como os marinheiros, eles vêm nos auxiliar com nossos problemas, dando conselhos e orientações. Eles vêm também, além de dar conselhos e nos ajudarem a passar por problemas, darem orientações relacionadas aos nossos problemas, eles vêm também para poder fazer descarregos e limpezas dentro de um terreiro e também para poder levar com eles, eu ia dizer na verdade aniquilar, né? Mas não é a palavra correta, galera. Eles vêm para poder levar com eles de uma vez por todas aqueles espíritos obsessores que infernizam e que se passam muitas das vezes por entidades para nos atrapalhar e nos enganar dentro de um terreiro de Umbanda. E sim, galera, eu estou falando simplesmente deles e literalmente deles, dos quiumbas. Para caso vocês não saibam, os boiadeiros, eles são, pelo que eu sei e já estudei, pode ser que eu esteja enganado, pode ser também até que eu já esteja falando da primeira besteira aqui, espero que não, mas eu já estudei e li que os boiadeiros, eles são aquelas entidades que têm a capacidade de laçar esses quiumbas, esses espíritos de baixa negativa, de energia negativa, muito densa, muito ruim, pura maldade, literalmente, né? Para vocês entenderem, laçar eles e levarem eles consigo para assim uma possível evolução espiritual, né? Ou seja, o boiadeiro vem para limpar o terreiro, ele vem para limpar todo tipo de inveja, olho gordo, demanda, energias negativas, erradicar esses quiumbas, fazer uma limpeza, sabe? Pegar a vassoura e limpar essa porcalhada toda que atrapalha e que imunda todo um terreiro de Umbanda. E como é que eles fazem isso, galera? Muito simples. Eles fazem com laços, chicotes, muitas das vezes com seus gritos, né? Eles também são pessoas que utilizam, não vou dizer que eles possam utilizar bebida alcoólica, né, como os marinheiros para fazer os de seus descarregos e suas limpezas, né? Mas eles utilizam chicote, os laços deles, que são os símbolos deles mesmos. Muitas vezes eles utilizam as suas vozes, os seus gritos, os chapéus também de boiadeiro que eles utilizam, né? Enfim, esses são os espíritos dos boiadeiros na religião Umbanda, dentro de um terreiro de Umbanda. Eles vêm para nos auxiliar, nos ajudar com nossos problemas pessoais e também para fazer limpezas, descarregos e fazer aquele recolhe daquelas entidades como os quiumbas que nos atrapalham e que se passam por outras entidades. Agora eu vou passar para vocês alguns nomes, assim como os marinheiros, eu vou passar para vocês alguns nomes de boiadeiros também. Caso eu fale muito rápido, espero o vídeo terminar, que assim que ele tiver terminado, você volta de novo e anota com mais calma, perfeito? Nome de boiadeiros, galera. Boiadeiro Navalinha, boiadeiro da Jurema, boiadeiro Menino, boiadeiro do Sertão, boiadeiro Campina, Zé do Boiado, Zé do Laço, Zé do Pastoreiro, Zé do Nó, Zé do Laçador, Zé Vaqueiro. Então você perceba que, assim como os marinheiros e os boiadeiros, os nomes não é muito diferente, né? Eles são bem repetitivos, né? E os itens que são correlacionados aos boiadeiros ou que muitas das vezes eles podem utilizar para seus trabalhos e afins. Assim como os marinheiros, que não é muito diferente, eles utilizam também cigarros, charutos, cervejas, uísques, pingas, né? São tudo itens, elementos que é bem parecido com os marinheiros também. O chapéu de couro, o laço, o chicote,
né? São espíritos que são ligados, muito ligados mesmo aos animais da terra. Eles têm uma conexão muito forte com os animais, com a pecuária. Então eles são super apaixonados por esses animais. E eu alerto para vocês, mexer com qualquer tipo de animalzinho que foi ligado a um desses boiadeiros ou não ligados, enfim, mexer com qualquer tipo de animal é a mesma coisa que está mexendo com o boiadeiro. O boiadeiro não gosta. O boiadeiro, ele é um super protetor dos animais, da pecuária, do sítio e tudo mais. Tanto prova que eles são ligados a eles trabalhavam com eles viviam com eles cuidavam deles. Perfeito? Como eu disse, laços, chicotes, chapéus, né? Algumas ervas também, assim como os marinheiros também, né? Velas. Eu vou dizer para vocês, galera, que as cores das velas dos marinheiros podem ser as marrons, ou a cor marrom, ou vermelha. Por que o marrom, galera? Porque como a gente sabe muito bem, e já estudou aqui no canal, o marrom, ele é ligado à terra, né? Então, o boiadeiro também é um homem ligado à terra. Ele trabalhou na terra, ele trabalhou com os animais. Animais são da terra, né? Bois, vacas, né? Porcos. Então, tudo que é desse conjunto é ligado à terra, é o elemento terra. Então, o marrom, ele é uma cor ligada à terra. E o vermelho, eu posso até arriscar em dizer que os boiadeiros, eles são aqueles caras muito, como é que eu posso dizer, aventureiros, eles têm aquele fogo de aventura, eles correm atrás, eles são trabalhadores e pau a todo ferro. Então o vermelho, tipo, já é aquela cor mais de ação, movimentação, e o boiadeiro tem um pouco disso também. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Basicamente, os boiadeiros são essas entidades, né? Não tem muito o que falar, né? Basicamente é isso aí mesmo, né? Se eu falei alguma coisa de errada, por favor, consertem aqui no campo de comentários. E é isso, galera. Ative o sino das notificações, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixe o like e até as próximas aulas. Um beijo, pessoal!